Em nossa história de hoje, nós temos um viajante que gostava muito de passear pelas montanhas que haviam entre a sua cidade e a cidade vizinha. Ele sempre que podia estava passeando por essas montanhas, e sempre que ele estava lá, ele encontrava com um velhinho que estava fazendo a mesma coisa que ele, mas eles nunca se falavam. Até que um determinado dia esse viajante resolveu passar pelo velhinho e fazer uma graça, né? Puxar ali um assunto, fazendo uma brincadeira, e perguntou assim pro velhinho: "Nossa, será que Deus habita nessas belas montanhas?" E aí o velhinho olhou para ele e respondeu: "Deus habita em qualquer lugar que deixamos ele entrar." Ele estava com as ferraduras afiadas nesse dia, foi com as 4 ferraduras no peito do viajante, mas brincadeiras à parte, né? A história é bem interessante, ela é curtinha, mas ela aborda algumas questões, e a primeira delas que cabe a gente destacar é a questão da gente prestar atenção naquilo que a gente faz. Normalmente, né, na história, você vai constar que existem 2 pessoas que fazem o mesmo percurso. Uma delas se questiona se Deus habita ali e a outra aparentemente tem certeza que Deus habita ali. A primeira que se questiona, ela provavelmente está vivendo uma vida no automático, ela não está prestando atenção nas coisas que ela faz. Nada contra colocar coisas no automático. Você não pode pensar constantemente, porque isso cansa e compromete inclusive o ato de pensar. Mas isso não significa que você não deva pensar. Porque, não, já que vai comprometer, então eu não penso e aí não vai ter problema algum. Não. Você tem que prestar atenção nas coisas que você faz. Você deixa no automático determinadas coisas, mas essas coisas no automático, de tempos em tempos, devem voltar para a sua atenção, para que você preste atenção se, aquilo que está no automático ainda é necessário estar no automático. 2, se você precisa continuar fazendo aquilo que está no automático. 3, e se aquilo que está no automático não deve ser recalibrado em função de uma mudança do cenário. Você provavelmente pode pensar: mas como assim é se recalibrar? Cara, por exemplo, às vezes a gente tem um hábito de coisas a fazer de manhã cedo. Certo, você tem esse hábito de fazer porque você entra no trabalho às 9 horas. No momento em que você muda o seu horário de trabalho para mais cedo, para as 8h30, vamos colocar só meia hora de diferença, isso automaticamente vai mudar nos seus hábitos de manhã. Então aquilo que você fazia no automático para as 9 deve ser reformulado para se encaixar no novo horário. Um outro ponto muito importante dessa historinha, que talvez seja o grande clímax dela, que é a pergunta e principalmente a resposta, né? Só lembrando, o velhinho ele fala que Deus está em todos os lugares que nós permitimos que ele entre. Aqui nós podemos destacar 2 coisas importantes que parecem um pouco ambíguas, mas que não são. A primeira é que parece, pela frase do velhinho, de que Deus é limitado por nós, ou seja, nós dizemos onde Deus vai habitar, onde ele não vai habitar, onde ele está, onde ele não está. Isso não é verdade e não é isso que o velhinho quer dizer. Em essência, o que o velhinho quer dizer é o seguinte: Deus existe em todos os lugares. Não tem um ponto sequer do universo onde Deus não habite, que não faça parte de Deus. Porém, nós só conseguiremos acessar Deus nesses lugares se nós permitirmos nos conectarmos com Ele. Ou seja, em outras palavras, nós só vamos conseguir estar na presença de Deus se nós aceitarmos essa presença em nossas vidas. Não que ela não vai existir sempre, ela sempre vai existir, nós estaremos sempre na presença de Deus, mas não é apenas uma via de mão única. Deus está ali, né? É como a gravura de Michelangelo da Capela Sistina, né? Deus está ali, né, se esforçando para chegar até Adão. Você vê que Adão está só deitadinho, esticando o dedinho, sem fazer muito esticando o dedinho. Não, fazendo assim, né? Levantando o dedinho mole, enquanto Deus parece estar rasgando o céu e a terra para chegar até Adão. Deus está fazendo a parte dele, porque realmente Deus está o tempo todo para nós. Mas isso não significa que a gente não precisa dar aqueles 10%, que a gente não precisa fazer a nossa parte da corrente, que nós não precisamos dar a nossa parte dessa via que é de mão dupla. Em outras palavras, sempre que nós quisermos vivenciar uma experiência com Deus, a gente tem que lembrar lá do que o Paulo falou no início, do automático e do não automático. O automático é importante, mas a gente tende a banalizar as coisas quando a gente está no automático. Chegará momentos na nossa vida onde a gente precisa estar consciente, para que a gente possa conscientemente, voluntariamente, sacralizar a nossa vida.
fazer com que aquele nosso momento, fazer com que aquela nossa ação seja uma ação voltada para Deus. E aí assim estaremos abrindo as portas e permitindo que Ele habite naquele nosso espaço. E até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.